Nos Estados Unidos, o pior surto de sarampo em mais de 30 anos está fazendo clínicas atenderem pacientes dentro de carros para evitar contágio nas salas de espera. O estado da Carolina do Sul é considerado o epicentro do surto. Segundo autoridades locais, o estado já passou a marca de 900 casos e teve cerca de 20 internações, com a maioria das infecções entre não vacinados. Especialistas e autoridades de saúde reforçam que a principal forma de prevenção é a vacina tríplice viral, em 2 doses, e alertam que a queda na cobertura vacinal abre espaço para novos surtos. Para falar mais sobre o sarampo, forma de prevenção, de tratamento e da importância da vacina, eu converso agora com a infectologista Raquel Moarec. Boa noite, doutora. Pelo que a gente está entendendo, a vacina continua sendo a melhor forma de prevenção, certo? Sim, a vacina sempre vai ser a melhor forma de prevenir, principalmente doenças chamadas imunoprevisíveis, ou imunos que a gente tem uma defesa imunológica induzida por vacina. E o que pode explicar casos agora, por exemplo, como nos Estados Unidos, esse surto da doença? É realmente a baixa cobertura vacinal nos Estados Unidos? Há uma diferença na cobertura vacinal lá e aqui no Brasil, por exemplo? Olha, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, existe as pessoas contra a vacina, né? Contra a imunização, principalmente com a vacina da tríplice viral, que teve muitos, diz que me diz que, vamos dizer assim, muitas coisas antigas falando que poderia levar a algumas outras doenças que não procede, não tem nenhuma relação com a vacina, ela é protetora e ela não tem um efeito colateral que machuca ou que tem alguma outra alteração neurológica em pacientes. Mas isso ficou muito nos Estados Unidos e a defesa, né, a barreira imunológica vacinal lá é muito baixa. Para não ter sarampo, eles tinham que ter a população acima de 95% vacinados. E o que não está acontecendo lá. O motivo é a falta de adesão vacinal, levando a um surto imenso. O problema deles é que, após um surto de sarampo, vem as infecções bacterianas secundárias, então vem a gravidade maior com a queda imunológica induzida pelo sarampo. Tá, e como que se dá a transmissão do sarampo? Uma taxa de cobertura de 95% para terminar, para acabar com a doença, para que ela não circule. Esse também é um nível muito alto. Eu queria saber, no Brasil, qual que é esse patamar? Então, nós perdemos o selo, né, com a ausência da doença em 2024, né, mas recuperamos em 2025 novamente o selo de adesão ao nível de vacina que a gente estava. Então, nós tivemos no Brasil em 2025 alguns casos, mas é considerado que veio de outra região, que veio de outro país. Então, nós não temos a disseminação natural da doença dada pelos pacientes aqui no país, só quando vem de fora, que seria exportado, né? Ou importado, que a gente fala. O que acontece? A hora que você entra em contato, o vírus fica no ambiente fechado até 2 dias naquele ambiente. Mesmo que você areje um pouco, ele continua lá. Então, é altamente transmissor pelo contato respiratório e gotículas, né? E você só vai apresentar essa doença perto de 2 semanas depois deste contato. Então, ela demora 2 semanas para apresentar os sintomas, que é tosse, febre, exantema e uma prostração progressiva, podendo levar a uma falta de ar e levar a quadros pulmonares secundários. Existe, quando a pessoa está um pouco mais imunossuprimida, um quadro meníngeo do sarampo, que é o mais grave que possa acontecer. E, doutora, só para entender, você falou sobre a questão do selo de vacinação aqui no Brasil, né? Agora a gente voltou Isso. a ter o selo. Isso. Quando que a gente perdeu, só para a gente entender se tem alguma relação, por exemplo, com aquela política um pouco mais anti-vacina que foi proclamada, inclusive, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ali durante a pandemia da Covid? Olha, a vacina de sarampo a gente perdeu na época antes da pandemia, tá? Para ser sincero. E aí a gente recuperou com a vacinação feita em massa, que nem nós estamos agora.
partir do dia 18 de janeiro, nós estamos em vacinação da tríplice viral novamente por causa dos casos importados que nós tivemos em 2025. Então, a vacina está aí para que toda a população que não tenha feito, principalmente as crianças que tomam com 12 meses e 15 meses a segunda dose, e até os adultos que até de 29 anos que não foram vacinados adequadamente teriam que ser feita essa vacinação também. Então, a vacina está aí. Estamos em campanha no Programa Nacional de Imunização. A gente voltou a ter um aumento da adesão vacinal e isso levou a gente a recuperar o selo. Mas os casos importados podem levar, se tiver baixa adesão vacinal, a retornar a doença ao nosso país espontaneamente. Tá, e só para encerrar então a nossa conversa, Raquel, agradecendo novamente pelo seu tempo, a recomendação então para pais de crianças, adolescentes e de adultos até 29 anos é, portanto, de procurar essas unidades básicas de saúde para vacinação. Tem algum momento do ano em que há essas campanhas do Ministério da Saúde específicas para esse tipo de vacinação ou a qualquer momento quem nos ouve e quem nos vê pode ir a um posto de saúde para receber a vacina? Olha, a campanha é aberta em todo o ano. A campanha ela só vem para ajudar, mas o posto ele tem todas as vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização naturalmente. O que é importante, se você é um adulto, não sabe o que tomou ou não adequadamente, aí o ideal é ele fazer uma sorologia, até para confirmar se ele realmente não teve contato ou se não tem a defesa induzida através do exame sorológico. Aí também você pode fazer o exame, se tiver negativo, você tem indicação de fazer a vacinação. Todos têm indicação de estar imunizado para diminuir a transmissão cruzada desse vírus e nos manter com a ausência do sarampo por muito tempo. Nós chegamos a ficar ausente de sarampo mais de 17 anos no país, quando a gente voltou a perder a resposta vacinal em 2017, 2018, a gente perdeu novamente o selo e recuperou depois. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo nesse sábado de carnaval para conversar com a gente, para dar essas orientações para a sociedade. Até a próxima. Boa noite. Agradeço. Agradeço a todos. Obrigada, César.